Olá pessoal, muito boa noite para vocês aí. Estamos de volta então para a nossa quarta aula na disciplina de tópicos especiais em desenvolvimento de sistemas. Sou o professor Anderson Macedo e vou estar acompanhando você em mais esta aula, tudo bem? Bom, na aula passada nós trabalhamos com outro exemplo aqui dentro do Android Studio e ficou faltando ali só a parte de finalização de um botão para ele voltar para a primeira activity, para a activity principal, tá? E também ficou faltando fazer o código para ele passar o valor do parâmetro de dentro do Edit Text para a outra activity também. Então a gente já vai começar a primeira parte da aula para finalizar esse exemplo. Vocês perceberam também que no chat de atividade da aula passada, nós já colocamos o link lá do Dropbox. Então, o código-fonte da aula 2, que nós finalizamos na aula passada, já está disponível lá para você baixar integralmente, tá bom? E aí, assim que a gente finalizar esse que nós começamos na aula passada, eu já vou colocar outro link também e vou disponibilizar no Dropbox para vocês, tudo bem? Postei também no fórum, tá? Dos outros, aliás, de todos os polos, tá? Para que vocês tenham acesso a esse link também, ok? Dei uma pequena passeada nos fóruns lá hoje e achei lá o pessoal lá do polo de Irecê da Bahia, o aluno Flávio, né? O aluno Flávio pediu para a gente passar, para a gente dar um alô aí. Então, a todos vocês aí, a todos os alunos, nosso cumprimento, uma boa noite, uma boa aula para todos aí. Tudo bem? Vamos ao quadro, pessoal? E vamos conversar um pouquinho, então, sobre o conteúdo dessa aula. Então, nessa aula, nós vamos fazer um exemplo aí para fazer conexão com o banco de dados, tá? Então, isso vai ser feito hoje, não se preocupe, tá? O objetivo da aula aqui de hoje, então, continuamos, então, com o aprendizado aí sempre na ferramenta Android Studio. E hoje, então, a gente vai desenvolver aí uma mini agenda para contatos, tá? Então, a criação de um aplicativo para armazenar contatos no Android, ok? Então, nós vamos criar uma classe lá, uma tabela dentro do banco. O banco que a gente vai estar utilizando, já vou dizer aqui, que é o SQLite. E a gente vai estar manipulando essas informações de dentro do nosso app. Pode ir para o próximo slide. Então, como sempre, pessoal, né? As outras duas aulas aí, vai ser quase 100% prática essa aula de hoje também. Bom, aqui então os componentes ou as tecnologias que a gente vai utilizar na aula de hoje. O SQLite, o SQLite, que é o banco nativo aí do Android, tá? Então a gente vai trabalhar com conexão, uma inserção e uma busca de dados dentro do banco de dados, tudo bem? Uma classe importantíssima que nós vamos utilizar para fazer com que o nosso aplicativo encontre o banco, né? Ou, enfim, para que ele se conecte. Então, a gente vai ter que fazer aqui a conexão com o banco. E depois tem alguns componentes que vai fazer lá, por exemplo, para você gravar um registro dentro do banco. Então, se vocês lembram lá das nossas aulas do primeiro e segundo semestre de C#, nós trabalhávamos com alguns objetos do tipo connection, tá? Dentro do C#, a gente tinha um using lá, que era a mesma coisa que o import aqui do Android, do Java, que era para você importar bibliotecas para o projeto. E nós trabalhávamos com a classe SQL Data Type, tá? Então aqui vai ser essa classe aqui, ó, SQLite Open Helper. Então é dessa classe que nós temos que estender para que você consiga utilizar então os comandos de conexão com a base de dados e com a inserção e busca dos registros dentro do banco, ok? Vamos trabalhar também com o String Builder, try-catch, tá? Sempre então, hoje nós vamos fazer aí uns 3 ou 4 métodos dentro da activity dessa classe aqui que ela vai estender do SQL, do SQLite Open Helper, tá? Não vai se chamar classe Connection. A gente vai dar um outro nome para ela lá. E vamos trabalhar também em outros métodos que nós vamos construir na activity principal. Então, o objetivo, aliás, o exemplo da aula de hoje não vão ser 2 activities, tá? É uma activity só. E nela, então, a gente vai fazer lá. Eu já vou mostrar como vai ficar ali, mas seria mais ou menos isso, né? Então, aqui no seu display, você vai ter alguns campos lá. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, porque não ficou legal. Então aqui você vai ter o display do seu smartphone, tá? Como nós estamos trabalhando com o emulador em todas as aulas. E aqui nós vamos colocar edits, né? Campos edits, e o nosso usuário vai então inserir 3 informações aqui. Podemos até aplicar aquele conceito do placeholder, lembra? Para ele colocar aquele rótulo que quando você começa a digitar, ele some. Quando você apaga tudo, ele volta. Tá? Para não precisar ficar colocando rótulo em cima.
que é o caso daquele Hello World, que toda vez ele coloca, a gente apaga porque não precisa. E aí um botão aqui para gravar os dados, tá? Então você vai colocar aqui, por exemplo, o código, o nome dele e a empresa. Colocou esses 3 dados aqui, esses 3 dados, clicou no botão gravar, ele vai ter que incluir então isso daí para o nosso DB, que é o nosso database, nosso banco de dados. E a interface com o usuário exatamente é essa aqui que eu desenhei, que tentei desenhar aqui, pelo menos, para você, do que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Não vai fugir disso daí. O próximo slide é o Vamos à Prática. E eu já vou sentar aqui no Note e a gente já vai começar a ver ali e a fazer aquelas alterações que eu disse no aplicativo da aula passada, tá? Que era aplicativo que tinha 2 activities, ou seja, 2 forms, né? 2 telas. E nós quase concluímos ele, tá? Então, você já está vendo o Note aí, né? Deixa eu só me colocar aqui direitinho. Ok. Vamos lá, vamos dar o zoom aqui. Isso. Bom, o que ficou feito então? Essa aqui era a nossa activity. Tinha um edit onde está piscando o cursor ali e o botão entrar. Então, eu vou digitar aqui o meu nome, Anderson, e vou clicar aqui no entrar. E aí ele vai chamar a segunda activity. Alguém lembra o nome dela? Era activity cliente, não era isso? Eu vou clicar aqui e nela eu coloquei um botão menor, tá vendo? Então ele ocupava só ali metade do display, né? Justamente para ter essa diferença, para a gente não pensar que ele estava abrindo o mesmo. E aqui então ele recebe um outro nome e o nome do botão aqui é sair, tá? Quando eu clicar no sair aqui, ele não vai sair, ó, porque isso aqui a gente não programou ainda. E o que falta mais aqui é quando você acessar essa activity do cliente, ele já vinha aqui com o valor que foi passado pela activity principal, que seria então a palavra Anderson. Ele tinha que trazer para cá. Tá? Então é isso que faltou. Então vamos por partes, vamos fazer aqui o sair. Você está vendo que ele está clicando aqui, ele não está saindo. Então eu vou usar aqui o botãozinho do próprio Android mesmo, do próprio emulador aqui para ele voltar. Isso. E agora então, ou melhor, eu vou deixar lá, porque daí quando ele inicializar novamente aqui, eu vejo que ele já voltou para a tela. Ok. Vamos lá então na nossa Activity cliente. Então eu não sei se vocês estão com esse projeto salvo aí, mas como eu acabei de falar, assim que a gente terminar a aula, eu já vou postar esse cara aqui no Dropbox, já passo o link no chat de atividade para vocês também, para vocês terem acesso a ele, tá? Aqui nós tínhamos a nossa classe cliente, tá? Então tem o implements aqui da classe onClickListener, certo? E o método obrigatório, porque é um método abstrato, que é o onClick, tá? E o onClick aqui, ó, não tinha nada, quer dizer, então o que ele vai fazer quando o cara clicar no botão? Eu tenho que fechar essa activity para ele voltar a aparecer a primeira activity que foi aberta. Então eu vou usar aqui o comando finish, tá? É um comando, então tem que ter abre e fecha parênteses ali. É só isso. Então vamos compilar de novo. E vamos ver se essa parte aí vai funcionar. Depois a gente vai fazer com que ele carregue também o valor, que é o valor do parâmetro, para o form. Tudo bem? É isso aí, então, só estou esperando aqui ele aparecer a tela para eu escolher entre o emulador aqui. Beleza, já está com o emulador aberto, vou dar um OK. Vamos deixar o emulador aberto aqui, vamos ver se ele vai já carregar para mim a primeira tela. Ó, ele está inicializando, você viu que ele já apareceu aí a outra forma, né? Isso. E aí ele colocou para mim lá, tá vendo? Ó? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Agora já vai funcionar o botão de sair, né? Porque a gente colocou o finish lá, então vamos testar. Anderson, entrar. Foi para Activity cliente, tá? E agora o botão sair, vamos ver se ele vai fazer. Cliquei no botão, lá, voltou para a minha Activity. Agora o que está faltando é eu clicar no entrar aqui e ele levar o valor textual para cá também, tá? Então vamos ver como é que vai ficar isso daí. Essa parte vai ser aqui em cima mesmo, no evento onCreate, tá? Então depois aqui deixa eu ver, do ptn fechar, nós já tínhamos até começado a criar aqui, né? Vamos utilizar aqui o objeto bundle, tá? Então a gente já tinha até criado esse objeto bundle da classe bundle, né? Pegamos ali o get extras, porque lá na activity principal é o get extras que ele leva para lá, tá vendo? É o push extra, ó.
o it put extra, tá vendo? E ele vai pegar quem? O nome parâmetro, através do componente edtNome. Beleza? Então aqui vai ser a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer assim, ó, vou criar uma variável do tipo string, vou usar o meu nome aqui, Macedo, certo? E nessa variável eu vou usar o objeto que eu criei, que é o bundle. .getString, certo? E aqui dentro eu vou colocar o nome do parâmetro que eu criei lá na Activity principal, que eu acabei de abrir para você ali, você viu que é nome parâmetro. Até para não ter erro de digitação, ó, você pode fazer o seguinte, ir lá na Activity principal, ó, aqui já está o nome do parâmetro, duplo clique, Ctrl C, né, copiei, volta lá no cliente e ali onde está as aspas você dá Ctrl V. É isso daí. Certo? E aí eu tenho que levar o conteúdo de Macedo para quem? Para o componente edtNome dessa activity, tá? Porque essa activity aqui, ó, se eu for no XML dela, tem esse cara aqui, ó, é aqui que eu vou mandar aparecer. Ele está renderizando aqui, espera só um pouquinho. Vamos ver se vai demorar muito, senão a gente não precisa nem ver essa parte aqui, tá tranquilo. Bom, deixa pra lá, enquanto ele abre aqui, vamos lá. Olha lá, abriu, tá? Então, é para esse cara aqui, é nesse cara aqui que eu tenho que mandar, tá? Como é que chama esse cara, ó? Duplo clique, olha lá, edtNome. Tudo bem? Então, eu vou voltar ali no código, cliente, coloquei a linha, e agora eu faço o quê? Aquele cara ali, que é o edtNome, ó. Tá? Agora eu tenho que colocar um valor nesse campo aqui, então não é mais get, né? Get quando eu vou buscar, então é o set, ó. Set text, né? Olha lá, set text. E o que eu vou colocar ali? O valor que está dentro de Macedo, que eu já peguei do nome parâmetro, tá vendo? Ok? Então, são essas duas linhas que faltavam aqui para que ele jogue o parâmetro de uma activity para outra e o finish para fechar essa tela aqui. Vamos ver então se está tudo ok e vamos compilar de novo. Aguardando ele aparecer a telinha de escolha do emulador, tá? Isto. Aqui você já conhece, vou só clicar no OK. Vou deixar o emulador aberto aqui e vamos ficar esperando ele voltar para a tela inicial, né? Olha lá. Rebootou. Vamos ver se ele vai voltar sozinho ou a gente vai manual mesmo. Isso, ó. Então ele voltou. Então eu vou digitar aqui de novo o valor do Anderson. Clicar no entrar. Agora ele vai levar o Anderson para lá também. Ou teria que fazer isso. Olha lá. Então ele fez, tá vendo? Estou na Activity cliente e ele levou o parâmetro para lá. Está concluído o nosso exemplo, então, para ele passar o valor, ou seja, passar como parâmetro de uma Activity para outra Activity, tá? E aí o botão aqui para fechar para fechar essa segunda Activity, que é a Activity de cliente, e voltar, então, para a Activity principal. Aí, ó. Certo? Então, esse exemplo está finalizado e eu vou zipar ele aqui para colocar no Dropbox para vocês. Bom, agora eu vou fechar o emulador e nós vamos começar, então, a trabalhar com o projeto dessa aula, que é o projetinho para fazer conexão com o banco de dados, tá? Você vai ver que tem bastante código, tá? É bastante extenso aí. Vamos fazer aí alguma parada depois, para que quando você tiver dúvida, né? Mandar sua dúvida para cá também. Estamos com o tutor aqui, o Façula, né? Está nos ajudando aqui também. Se você vai mandar pergunta para ele manda para mim aqui, beleza? Ok. Vamos lá então. Vamos criar um projeto novo, tá? Você já sabe qual que é o processo aqui. Eu vou lá em cima, no File, New Project. Certo? File, New Project. Isso. Application Name. Então vamos colocar aqui o nome dessa aplicação. No slide estava app Note, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou colocar Agenda Contatos, tá? Agenda Contatos. Então o que eu fiz ali? Ó? Mantive os dois caracteres das palavras inicialmente como maiúsculo, né? Agenda Contatos. Vou deixar desse jeito aí. Aqui na companhia aqui do domínio não vou mexer em nada, aqui também não.
Aliás, Project Location eu vou, né? Não, eu vou deixar ele gravar no mesmo diretório padrão lá, que é o Android Studio Projects, certo? Então vou clicar aqui no Next. Isso. Vou continuar trabalhando com a mesma API aqui, que é a 15, né? Que é o Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Nós já discutimos isso aqui nos outros projetos, quando a gente foi criar os outros projetos também. Aqui eu vou pegar sempre o Blank Activity, tá? Que ele já me traz a Activity principal lá, né? Aliás, ele já me traz uma Activity criada. Vamos no Next e vamos trocar o nome dela aqui na próxima tela, vamos ver. Isso. Activity Name, então eu vou colocar aqui principal, tá? Vou apagar aqui e vou trocar o nome dela. Primeira maiúscula, respeitando aí a orientação ao objeto, né? Que é como se fosse uma classe, então a classe, primeiro caractere em maiúsculo, Activity Name. Ok, não vou mudar mais nada. Aqui eu posso clicar no Finish, então. Olha lá embaixo, isso, em cima do Claudinei ali. Agora sim, Finish. Beleza. E vamos aguardar aqui um pouquinho para ver, porque eu estou com um projeto aberto. Eu já estava com o projeto aberto aqui. Vamos ver se ele vai dar aquela mensagem, né? Para ele falar para mim aqui se eu quero abrir outro Android Studio ou se eu quero abrir no mesmo. O que ele vai falar aqui para mim, para que nós possamos fazer a nossa opção. E é isso aí, pessoal. Vamos caminhando, né, com a aula, essa quarta aula. Temos mais ainda, além dessa aula que só está começando, temos mais 2 aulas aí pela frente. Então fique tranquilo. Olha lá. Ele não perguntou para mim e abriu outro Android Studio. Sem problema, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Para não judiar da minha máquina aqui, eu vou no Android Studio que estava o outro exemplo aberto, ó, tá? Que é da Activity Main e da Activity Client, com 2 activities. Deixa eu só ver o que ele fez aqui. Isso. E vou fechar esse cara aqui. Vamos lá. Isso. E aí ele voltou aqui para o projeto que ele está sendo carregado. Ele pode ver que o Grendel lá, ó, que é o gerenciador aqui da execução das tarefas, ó, ele está processando. Tá vendo onde está o mouse ali, ó? Tá? Então vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar ele acabar de fazer esse processamento. Ele não renderizou, ó, tá vendo? Está falando que ele está aqui com problemas de renderização. Então vamos aguardar esse total carregamento desse projeto que nós criamos agora para a gente trabalhar. E aí, como nós vamos criar uma tabela só, como esse exemplo ele contém uma tabela só, como é que vai funcionar? Você vai ter que ter alguns componentes, tá? Então, além da classe do main activity, você vai ter a classe bin, tá? A classe bin. O que você vai ter nessa classe bin? A classe bin, você vai colocar ali os atributos. Dá para mostrar eu aqui, por favor? Isso, obrigado. A classe bin, então, nós vamos trabalhar com uma classe para guardar as informações de contato do nosso usuário. Tudo bem? Então, isso a gente vai fazer através de uma classe bin. O que são as classes bins? As classes bins você vai criar os atributos privados e vai fazer o encapsulamento para publicar o acesso a esses atributos que são privados. Então, esses métodos serão públicos. Os atributos é que são privados. Isso consiste no encapsulamento que você já conhece, que é um conceito da orientação a objetos, que é através dos métodos gets e sets, tá? Então nós vamos ter, além dessa classe, dessa activity principal, da classe principal, onde dentro dela a gente vai ter que construir aquele layout que eu desenhei no quadro ali. Então você vai ter 3 campos, tá? Então você vai ter que colocar 3 edits lá. Isso tudo você vai fazer onde? Na activity principal. Aí depois tem que fazer a instância desses componentes, lembra? Pelo find by view lá, aí você coloca o r.id e o nome do componente. Depois tem que fazer a função, aliás, você tem que transformar, né? Você tem que fazer com que essa classe implemente uma interface, um click listener, para você poder inserir o método onClick dentro dela. E dentro desse método onClick, aí sim você fazer as programações para os botões, tá? Além dessa classe, tem a classe bin, que eu acabei de falar, e vai ter mais uma outra classe, que é a classe de banco, que é lá que nós vamos criar a nossa tabela dentro do banco, e lá vão ficar os 2 métodos para inserir e para buscar as informações do banco. Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Tá, pode cortar para o Note aqui de novo, por favor.
Ok, obrigado. Tá com problema de renderização ainda, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos nos outros projetos. Eu vou fechar aqui, ele vai dar umas chiadas aqui, vai dar uns errinhos, uns bugzinhos, né? Essa versão do Android Studio que eu estou usando aqui nessa máquina aqui, foi a primeira que saiu, então de repente as outras aí podem estar melhor, né? Ok, vamos ver se vai estar com bug ainda. Eu vou abrir aqui a classe. Então a classe está dentro aqui do com, olha lá. Está aqui no com, certo? A classe principal. Duplo clique nela, vamos ver se ela vai dar erro aqui. Ó, agora parece que está ok. Então, se eu abrir aqui dentro do layout o arquivo XML, vai ter que trazer então agora a tela sem problema de renderização. Ó, foi isso que ele fez. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho, deixa eu trabalhar com essa tela aqui um pouquinho mais. Isso. Porque eu não preciso de ver todo esse espaço aqui, eu preciso de um pouco de tela. Aí, legal. Bom, então essa classe que você já conhece, né? Essa aqui é Activity, a classe principal. Vamos trabalhar com esse cara aqui. Antes da gente mexer com essa classe, vamos fazer a classe Bean, tá? Então, na primeira parte da aula, vamos fazer a classe Bean. Vamos lá, então. Primeira coisa, onde que eu devo criar as minhas classes? Você vai criar no mesmo nível dessa classe principal aqui, ó, que está aqui, ó. Tá vendo? Então, a classe principal está criada onde? Dentro desse pacote aqui, que é o com example, né? Tem aqui o nome do usuário, né? E aqui o nome do projeto, que é a agenda contatos, que nós criamos lá. Então, aqui que está a classe principal. Então, aqui que você vai criar uma nova classe, certo? Então, sempre você tem que fazer as coisas aí, né? Você tem que criar os seus componentes no local certo também. Então, vamos lá, pessoal. Botão direito aqui dentro desse cara, ó, dentro do pacote, botão direito. Você vai em New, tá? Vai selecionar aqui o que? Eu quero criar uma classe, não é isso? Java Class. Lembra que na outra aula nós criamos uma Activity. Eu não quero uma Activity. Ó, Activity seria aqui embaixo. Activity, aí você tem aqui a opção de Blank Activity. Qual que é a diferença, professor, de criar uma Activity e criar uma classe? Activity, pessoal, você vai criar uma classe também. Só que você vai criar uma classe com interface. Por isso que você não está criando simplesmente um Java Class, tá vendo? Você está criando uma Activity. E daí ele vem com o arquivo XML junto associado, tá? No meu caso aqui eu quero criar só uma classe, eu não quero interface para essa classe. E depois a outra classe que nós vamos criar para trabalhar com o banco, que vai estender de Database Helper, também vai ser do mesmo jeito, não tem interface, tá? A interface vai ser uma só que está criada, que é a Activity principal lá, tudo bem? Então, eu vou clicar aqui no Java Class. E aí eu vou colocar o nome aqui da minha classe de agenda. Certo? A agenda. Mantendo aí o padrão com A maiúsculo, desse jeito aí. Você poderia criar, por exemplo, eu quero criar uma classe cliente, porque eu vou colocar lá o ID, o nome e empresa. Poderia também, tá? Mas vamos deixar aqui agenda. Certo? É somente o nome da classe. Vou dar um OK aqui. O que ele vai fazer? Vai criar a classe para mim. E já vai abrir já. Opa, apareceu uma foto minha aqui. Apertei o botão errado aqui, desculpem. Isso. Ok. Aí, ó, tá vendo? Então ele criou a classe aqui pra mim, ó. Fala o dia que criou a classe e tal, etc. Beleza, tá aqui. Então uma classe virgenzinha, não tem nada. Pode ver que tem public class, o nome da classe, abre e fecha. É uma classe por si só. Lembra que eu disse que dentro de uma classe, você não precisa ter nada necessariamente. Você pode criar uma classe em branco, ó. Ela não faz nada, claro, mas se você compilar, ela não vai dar erro, tá? Ela simplesmente está em branco. Então vamos lá. Eu quero criar então uma classe para manipular 3 atributos que posteriormente eu vou colocar também na tabela, tá? Então por enquanto eu não criei a tabela ainda, vou criar somente a classe. Então o primeiro vai ser o ID, tá? O segundo, nome. Certo? O nome do meu usuário que eu quero gravar no banco. E o terceiro, o nome da empresa que ele trabalha. Só esses 3 caras aí. Beleza? Está dando erro, claro. Por quê? Porque tem que colocar os tipos aqui na frente. Então, ó, primeiro, vai ser inteiro. E como eu disse, né? Vai ser privado. Você viu que eu estou fazendo o processo inverso, né? Ó, private int ID. Agora sim, ponto e vírgula. Tá? Então, o primeiro atributo criado. O segundo vai ser string. Tá? Porque é texto, vou gravar o nome dele aqui, e também privado, private, ponto e vírgula lá. E eu tenho aqui o terceiro, que também é privado, também é string.
que eu quero gravar o nome da empresa que o usuário trabalha, né? Que o cliente que vai cadastrar aqui, que você vai cadastrar o seu cliente, seu funcionário, etc., trabalha. Beleza, private int, private string nome e private string empresa. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar os métodos públicos para dar acesso às outras classes, para colocar informação dentro do atributo privado e para resgatar a informação do atributo privado. Como é que eu faço isso? Então, se eu tenho 3 atributos aqui, são 2 métodos para cada um. Então, são 6 métodos que eu tenho que criar, tá? 2 para cada atributo. Um para gravar valor e o outro para resgatar valor. Get_set. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro na mão, depois eu mostro como você faz automaticamente. O primeiro aqui, então, todos os 2 são públicos. Vou criar aqui o método para gravar informação no ID. Então, o ID, ele é o quê? Ele é inteiro. Só que esse cara aqui é para gravar, então pode ser do tipo void, esse método aqui. E aí eu vou colocar o nome dele aqui de setID. Ó, ele até sugere para mim, ó, setID, tá vendo? Ó, duplo clique ali, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Eu tenho que falar qual que é o código que eu vou inserir para esse determinado usuário, para essa pessoa. Então eu preciso de um parâmetro aqui nesse método setID. Tá? O parâmetro tem que ser do mesmo tipo do meu atributo. Olha só, o atributo que eu estou manipulando aqui, quem que é? É o ID. Qual que é o tipo dele? Inteiro. Então, o parâmetro que eu tenho que criar aqui também é inteiro. E aí sempre eu gosto de colocar aqui, por exemplo, PID, para diferenciar. Tá? Mas vamos deixar ID mesmo, porque é como a ferramenta vai fazer automático. Tá? Ele vai colocar só ali ID. E aqui dentro eu faço o seguinte, o atributo privado da classe, ó, esse cara aqui, ele vai receber o atributo, o parâmetro que você criou aqui dentro do parênteses, tá? É assim, ó. Certo? Só que para evitar qualquer tipo de erro, eu coloco a palavrinha this aqui na frente, this.id. Porque daí eu sei que eu estou manipulando o atributo mesmo, de verdade, e não é o parâmetro, tá? Então, thisID recebe ID. Beleza? Esse daqui é o set. E como é que eu faço o get agora para retornar valor? Então, se eu quero retornar, o próprio nome diz, né? É um método com retorno. Então, não pode ser void. Tem que ser do mesmo tipo do atributo. Então, inteiro. Public int. Agora, get id. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. A característica do método get do encapsulamento é não ter parâmetro. Porém, ele vai ter sempre um retorno. Então, return, quem que ele vai retornar? O valor que está gravado aqui dentro do ID. Então, é return this.id. Tá? Então, eu fiz aí manualmente e vou ensinar como é que você faz o restante. Tá? Então, vamos criar aqui os outros dois, o nome e o empresa. Eu vou selecionar agora aqui os 2 atributos que me faltam, tá? O nome e a empresa. Perceba que eu criei nessa ordem, ó. Primeiro o set, depois o get, tá? Então eu quero manter essa ordem aí. Vamos lá, botão direito aqui, ó. Em qualquer lugar que você selecionou, tá? De novo, acho que não pegou. Isso. E aí você vai numa opção que se chama Refactor, tá? Que é refatoração. E aí você vai acessar o menu do encapsulamento. Ó, Encapsulate Fields. Eu quero encapsular aqueles campos ali, que é o nome e a empresa. Tá? Então, vou clicar. Ele vai me abrir uma janelinha aqui, uma caixa de diálogo com os parâmetros que eu quero fazer o encapsulamento. Ó. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero o nome. Tá vendo? Ele está selecionado só a empresa. Eu quero selecionar o nome também. Vamos ver se eles fazem os dois juntos. E aí eu quero fazer o get e o set. Vamos ver se tem como eu alterar aqui a ordem. Tem, olha lá, tá vendo? Eu quero primeiro o set, depois o get. Você viu o que eu fiz? Ó, tava assim, né? Ó. Mas o outro que eu tinha criado, que era o ID, isso aqui eu estou fazendo um teste agora, não sei se vai dar certo, tá? Então eu estou colocando na ordem. Primeiro eu quero o set. Vamos ver se ele vai fazer isso aí. Ok, marcou esse cara aqui. Pode ir lá embaixo. Você tem a opção de dar um preview, que é para fazer uma visualização, ó. Esse botão aqui, então ele vai te dar uma visualização, aí depois você clica aqui no Refactor ou clicar diretamente no Refactor. Eu vou clicar aqui direto. Tá, então vamos ver o que ele fez, ó. Lá em cima eu já tinha feito o get, o setID e o getID. Ó, ele não colocou na ordem lá, primeiro ele fez o get.
Mas ele fez tudo, ó. Fez o get nome e o set nome. Com o mesmo padrão que eu fiz, eu só vou alterar aqui para ele ficar primeiro o set, depois o get, tá? Coisa de perfeccionismo meu aqui. Olha lá. Pode ver que tá igual ali, ó, o set ID e o set nome, tá vendo? Ó? Public void set nome, ó, public void set ID, int ID, string nome, porque o nome ele é string. Aí, ó, this.nome recebe nome. Olha lá, this.id recebe ID. A diferença é que esse aqui eu criei na mão e esse daqui eu criei pela ferramenta. Tá? Então, selecionou lá em cima, botão direito, Refactor Encapsulate Fields. Não tem mistério, tá? Vamos acertar aqui também o último, que é o empresa. Olha lá, também ficou o get antes do set. Eu quero o set antes do get. Então, eu vou selecionar aqui o set, Ctrl X, e vou colar ele aqui, ó. Beleza. Tá? Então, o encapsulamento está feito. Então, os métodos estão prontos ali, ó, porque depois a gente vai ter que usar esses métodos aqui, tá? Esse set ID, esse get ID aqui, todos esses caras aí, nós vamos precisar dele onde? Lá na classe, aliás, lá na minha activity principal, tá? Onde eu vou ter um método lá que eu vou colocar, que eu vou passar os valores para ele, certo? Tem um método lá dentro do onClick, que é o setValues. Nesse método que nós vamos criar, guarde o nome, é o setValues. Nós vamos usar aí esses caras. Tudo bem? Ok, tá. Finalizamos então a criação dessa classe aqui. Próximo passo é a gente criar a classe de banco, tá? Então, beleza, deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, ok. Então, você já viu, ó, criou os 3 parâmetros, fizemos o encapsulamento, zerou, tá? Vou salvar, Ctrl S, e vou fechar esse cara aqui porque eu não quero ele aberto, tá? Ele está gravado aqui do lado, se quiser acessar ele, duplo clique, ele vai me trazer a classe de novo lá, tá? Beleza, vamos criar uma outra classe então. Então, botão direito aqui de novo, no mesmo local, New Java Class. E essa classe aqui então vai ser a classe de banco. Qual o nome dessa classe? Vou colocar aqui, ó, Database Helper. É um nome parecido com a classe que nós vamos importar, tá? Database Helper. Vou dar um OK. Isso, bacana. Criou a classe para mim ali, ó. E aí, eu vou precisar que essa classe, que lembra que eu falei ali no slide, que eu falei que essa classe aqui vai ser a classe de banco. Ou seja, que eu tenho que ter acesso aos métodos que vai me possibilitar criar uma tabela no banco, inserir registro e buscar registro dentro dessa tabela. Para que isso seja possível, eu preciso de métodos específicos de uma classe. Então, se eu não tenho essa classe aqui, isso não é possível. O que eu faço? Vou estender essa classe que nós criamos aqui, ó. Qual que é a nossa classe? Database Helper. Eu vou estender essa classe aqui de uma classe que já é específica da API do Java para o Android aqui para isso. Então, extends, ou seja, estou fazendo uma herança aqui, ó. SQLite, vamos ver se ele vai trazer aqui, ó. SQLite SQLite Open Helper. Essa segunda aqui, ó. Vai ser essa classe aqui. Tá vendo? Duplo clique. Beleza, estendeu ali. Vai dar um monte de erro, por quê? Porque essa classe aqui também tem métodos obrigatórios. Olha só, ele está falando ali, ó, você precisa declarar, né? Ou seja, implementar os métodos obrigatórios dessa classe aqui. Então vamos ver aqui, ó. Ele já está me dando uma ajuda aqui, ó, tá vendo? Essa lâmpadazinha aqui, ó. Então ele está dando uma ideia aqui para eu implementar os métodos, ó. Implemente métodos. Eu vou clicar ali. Então ele vai me trazer aqui todos os métodos obrigatórios para que esse import, né, para que essa classe funcione, que é o onCreate e o onUpgrade. O onCreate aqui, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. O onUpgrade só na próxima aula. Por quê? Porque é para fazer alteração. É um upgrade, para fazer alteração em uma tabela que já está criada. Tá? Por exemplo, eu quero acrescentar mais um campo. Aí a gente vai discutir isso aqui na próxima aula. E o onCreate, que então é para você colocar ali, nós vamos colocar o comando para ele criar a tabela dentro do banco de dados. Tá? Então esses dois aqui precisa, porque os dois são métodos obrigatórios. Então mantenha selecionado esses dois caras aí e vai clicar lá embaixo no OK. Tá? Então já está marcado também ali para ele inserir com override, quer dizer, para ele sobrescrever, certo? Para ele fazer então a sobrescrita desses métodos. Vou dar um OK. Ó, tá vendo que ele já colocou os métodos para mim ali, certo? Tanto o método onCreate quanto o método onUpgrade. Só que tá dando erro ainda. Esse erro aqui
é porque essa classe precisa de um construtor específico. Então, enquanto eu não colocar o construtor aqui e não inicializar o construtor dessa classe, vai ficar dando a crítica ainda. Bem, então, perfeitamente normal até aqui. Sempre é bom dando um Ctrl S para ele salvar a classe aí, tá? E vamos lá. Só que antes de fazer o método construtor, precisa de algumas constantes. Então, vamos a elas. Private static. Vamos criar aqui uma string, certo? Com o nome de banco, underline, dados. E aí eu vou colocar aqui o nome da minha base de dados, tá? Então, só estou criando uma string para eu colocar o nome que eu quero criar, o nome da base, tá? É o nome da base? Isso, é o nome da base de dados. Então, contatos. Ó, qual que é o nome do meu banco? Né? Ou seja, da minha base de dados que ele vai criar lá dentro do SQLite. Contatos, tá aí, ó. Certo? Ok. A segunda constante, na próxima linha ali. Private static. Agora eu quero o inteiro. Que eu preciso colocar aqui a versão do banco. Por quê, pessoal? Porque toda vez que eu rodar esse processo e tiver alteração, ele não vai alterar se eu não trocar esse número aqui. Então eu posso encher, por exemplo, de comando o método onUpgrade, que é justamente para que faça alteração no meu banco. Não vai adiantar eu colocar nada aqui se eu não alterar a versão, porque daí ele não vai fazer nenhuma mudança de estrutura. Tá? Então é muito importante esse parâmetro aí que nós criamos, tá? Essa constante aqui. Ok, após aí então eu estou apto a construir o meu construtor. Então construtor todo mundo sabe, é um método com o mesmo nome da classe. Então vou começar aqui, ó, public. Como é que chama a classe? Tá? O nome da minha classe não é SQLite OpenHelper. SQL OpenHelper é a classe que eu estou estendendo, é a classe que eu estou fazendo a herança aqui, que ela já que ela já pertence à API do Java, a biblioteca de classes do Java, tudo bem? Qual que é o nome da minha classe? Aqui, ó, Database Helper. Essa foi a classe que nós criamos. Foi essa classe que você foi lá, deu o botão direito, ó, tá vendo? Essa aqui, esse é o nome da classe. Tem dúvida? Olha aqui, ó. Tudo bem? Então, para não errar, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Certo? Abre e fecha, parênteses, abre e fecha a chave. Dei um Enter ali, ó. Tá vendo que ele já tirou a linha que estava de crítica aqui em cima. Agora está dando erro no construtor. Tá? Por quê? Porque não tem nada ainda. Esse construtor, eu vou precisar aqui de um context. Tá? Então esse cara aqui eu tenho que importar, ó. Eu vou dar um duplo clique aqui. Você pode observar que ele já fez o import lá em cima, android.context. Tá aqui, ó. Tá? E esse contexto aqui, então, eu vou criar um objeto para ele, que é exatamente o context. Por padrão a gente faz isso, né? Ó, cria aqui o objeto com o nome minúsculo com o mesmo nome da classe, tá? Mas você pode colocar o nome que você quiser, né? Por causa disso que vai estar errado. E aqui eu vou colocar o método super, tá? O método super aqui é um método como se fosse um método coringa aí que você utiliza dentro dos construtores de algumas classes para fazer funções específicas, certo? Então aqui eu vou colocar o meu objeto que é o contexto, o context. No segundo parâmetro aqui eu vou colocar o nome do meu banco, ó. Então eu não vou escrever contatos aqui, eu vou colocar a variável que já está dentro dela, o contatos, certo? O terceiro parâmetro, eu não lembro o terceiro parâmetro, deixa eu ver aqui, o que era? Opa, deixa eu apagar aqui de novo, se vai aparecer, vírgula, isso, cursor factor, não deu para ler aqui. Bom, mas aqui ó, é o seguinte, vamos passar null porque não nos interessa. E o quarto parâmetro, ó, é a versão ali, tá vendo? Ó, int version. Então é esse cara que nós estamos fazendo, ó, de 4 parâmetros, né? 1, 2, 3 e o último que é a versão. Onde que está a versão? Aqui, ó, na variável versão. Poderia passar o 1 aqui? Poderia, tá? Mas eu já tenho uma variável para fazer isso. Opa, tá atrás ali, olha lá. Eu poderia passar o 1 aqui, ó. Sim, porque é justamente a versão que eu tenho que pôr ali. Tá? Só que daí, ó, por que você criou essa variável aqui se você vai passar direto? Né? Então aqui você vai colocar versão. Não é a mesma coisa que colocar 1 aqui? Beleza. Mas quando mudar para 2, você só vai ter que mudar aqui. Ó, mudou para 2, mudou para 3, mudou para 4. Entendeu? Então dessa forma aí está mais automatizado. Beleza, ó. Então a minha classe está criada agora sem nenhuma crítica. Certo? E agora a gente vai
começar a trabalhar aí forte na programação. Então, por enquanto, eu só criei a classe BIM, criei a classe do banco aqui, mas não fiz ainda absolutamente nada dentro dela. Criei a constante ali para falar qual que é o nome do meu banco. Em segundo lugar, a versão, certo? E agora, então, nós vamos começar ali a criar a tabela. Pessoal, vamos dar uma pequena pausa aí, de uns 2 ou 3 minutinhos, para ver se tem alguma pergunta, tá? E nós já voltamos. Até lá.
Beleza, pessoal, estamos de volta então. Bom, temos lá uma pergunta lá do Polo de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, né? A persistência deve ser feita no banco ou existe uma maneira de fazer no dispositivo? Bom, é quase a mesma coisa, né? Porque quando você trabalha com o dispositivo físico, nas aulas a gente está trabalhando com o emulador, certo? Mas quando você passar esse app para o seu dispositivo, ele vai estar utilizando o banco de dados que está no dispositivo, correto? E aí, conforme você vai utilizando ele vai salvando os contatos ali. Então, assim, quando você passar esse aplicativo para um outro celular, ele não vai com o banco, certo? Ele vai começar zerado, tudo bem? Então, essa persistência ela é feita no dispositivo, mas ela está dentro do banco. Temos mais alguma pergunta? Olha lá, Itabuna, lá da Bahia, olha só. Por que não foi usada a palavra-chave final na declaração da variável versão, visto que esta será uma constante? Por que não foi usada a palavra final? Ah, tá, o final em cima ali? Static final. Não, então, você não tem necessidade, tá? De usar ali o final, static final, tá? Você pode, você tem a opção aí de você não utilizar essa palavra. O pessoal tá avisando aqui que parece que eu digitei errado aqui o banco, né? Aqui, ó, o Fastula avisou eu aqui, ó. Então, aqui é banco de dados. E aí deu erro aqui também embaixo, porque eu copiei, né? Banco de dados. Agora ficou bacaninha. Bom vocês irem, né, vendo o que eu estou fazendo aqui, porque de repente algum errinho vocês me corrigem aí. Obrigado, beleza? Não temos mais pergunta. Bom, então vamos para a aula, pessoal. Vamos trabalhar aqui nessa classe ainda, que é a classe de banco, tá? Então, agora qual que é o próximo passo? Dentro do onCreate, do evento onCreate, que é um evento obrigatório lá da classe SQLite OpenHelper, que nós estendemos, tá? Um dos eventos. Nesse cara aqui nós vamos criar a nossa tabela do banco, tá vendo? Então aqui que vai ficar um pouco mais claro, de repente para esse aluno aí que perguntou, né, se o dispositivo está no banco, está aliás, se o que você vai gravar fica no banco ou se vai ficar no dispositivo, né? De repente vai ficar um pouco mais claro a partir de agora. Bom, aqui é o seguinte, ó, aqui na frente você viu que eu tenho dentro desse próprio método, né, eu tenho aqui um parâmetro do tipo SQLite Database. E qual que é o nome desse parâmetro? DB, de Database. Então ele já fez aqui para mim uma instância. É praticamente como se ele tivesse feito uma instância dessa classe para mim aqui dentro. Então o que eu faço? DB, ponto. Olha só, eu já tenho aqui todos os comandos da minha classe SQLite OpenHelper. Tudo bem? Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Vamos ver. Olha lá, o exec SQL, db exec SQL. Esse cara aqui eu vou chamar. Então, esse método aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, eu vou executar para ele criar a minha tabela. E dentro, olha só, o que ele pede de parâmetro? É uma string, tá vendo? Então, se eu fazer assim, ó, chamar esse método aqui dentro, passar um texto qualquer, ou então, né, colocar só aspas, ó, ele já vai funcionar para mim. Lógico que ele não vai executar nada. De repente vai até dar um erro ali, porque eu estou passando o comando em branco. Certo? E o que tem que ser aqui é um comando para ele executar dentro da minha base de dados. Então tá, aqui dentro eu vou passar o meu create, vou escrever o meu create. Então vamos lá. Vamos colocar tudo em maiúsculo, caixa alta, tá? Para deixar padrão. Não é uma obrigatoriedade, pode fazer em minúsculo também, tá? Create table, então aqui é um comando DDL, né? Data Definition Language, para você criar a tabela. Create table, vou mudar o nome aqui de agenda também. Abre parênteses, o primeiro campo, então são 3 campos, né? Um do ID, um do nome da empresa. O ID, tipo inteiro, vai ser a chave primária, então, primary key, ó, tá? E eu vou falar que ele vai ser um autoincremento. É que nós estamos passando lá, né? Não vai ter muito sentido, mas ok, vamos deixar desse jeito aí, autoincremente, Se eu fizer isso daqui, eu não vou precisar passar o campo... Deixa eu ver. Tá certo, eu não estou passando mesmo ele. Né? Porque assim, ó, quando você fala que o campo, né, o campo que vai ser chave, ele vai ser autoincremental, na tela você não vai precisar passar ele. Tá? Mas eu vou deixar o campo lá para que você use na hora de buscar. Tudo bem? Entenderam o que eu falei, né? Auto-increment, vírgula,
E aí, ó, como vai ficar muito grande isso aqui, eu vou jogar isso aqui para a próxima linha, tá? Então, eu vou dar um mais aqui, vou fazer uma concatenação, vou dar um Enter. Tá? Ó, dei um erro lá, normal, porque eu não coloquei mais um aspas aqui. Se colocar mais aspas aqui, aí, ele já parou de dar erro. Ó. Lá no final, tá vendo? Então, tem um maisinho lá. E aqui, então, nós vamos continuando colocar o próximo campo. O nome vai ser um varchar de 100. Tá aí. Vírgula. Ó, mais também, para colocar aqui cada nome, cada campo em uma linha, né? Abre e fecha aspas, olha, beleza? E aqui eu vou colocar a empresa. Verifica para mim se estou digitando tudo certinho. Rafael, por favor, qualquer coisa você dá um alô aí, tá? E aí aqui eu vou colocar 100 também. E aqui, ó, é o seguinte, faltou mais um parênteses, que é o parênteses lá, deixa eu ver, desse cara aqui, ó, que eu abri. Né, que eu não fechei ele em lugar nenhum, então tem que fechar ele aqui agora. Isso. E aí colocar aqui o ponto e vírgula antes da aspas. Ó. Tá? Então fechei dois parênteses. Que o primeiro parênteses aqui é do varchar, tá aqui, ó. E esse parênteses, tá? Esse parênteses aqui, ó, que eu vou selecionar agora, esse cara aqui, é do create table. Beleza? E o último aqui é lá da minha função, ó, tá vendo? Até quando eu clico aqui, ele já marca em cima para mim lá. Então, entre os dois tem que ter um ponto e vírgula e fechar aqui as aspas, que também refere-se a aspas que eu abri lá em cima. Ok? Se tiver dúvidas, conta as aspas, tem que ser sempre números pares. Beleza, então aqui ficou assim. No evento, aliás, no método onCreate, que é o método obrigatório da classe, da nossa classe, que é Database Helper, nesse cara aqui, ele vai criar a tabela. Criou, beleza. Então, aqui dentro não vai mais nada. Agora, a gente vai criar um método, tá? Um método novo. Nós não vamos usar o onUpgrade, esse cara vai ficar para a próxima aula. Aqui embaixo, então, ó, o que você não pode fazer só é matar essa chave que é o final da classe, tá? Então, ó, cliquei ali, lá em cima ele está marcando para mim que é o começo da classe, tá vendo? Ó. Então, aqui no final do último método, você dá um Enter e você vai criar um novo método aqui. Então, esse método vai ser um método para adicionar contatos no banco de dados, na nossa tabela de agenda. Então, vou colocar aqui, ó, public long, porque ele vai ter um retorno, tá? Retorno do tipo long. Add agenda, que é como se fosse um inteiro, tá? Mas é um inteiro longo. Add agenda vai ser o nome do meu método. E o que eu vou passar como parênteses? Agora eu vou usar minha classe agenda. Quem que é minha classe agenda? Agenda é minha classe BIM, tá? É a classe que tem os 3 parâmetros lá. Que tem os 3 atributos. O ID, o nome e a empresa. Abre e fecha chaves. Isso. Abre e fecha chaves aqui, ó. Tá dando um erro por quê? Porque é um método que é do tipo long, então tem que colocar um return aqui. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, return 0, ele vai parar de dar erro para mim. Então eu vou deixar ele aí só para não dar erro e no final a gente altera. No caso que eu vou ter que retornar o ID. Beleza, vamos estender aqui a classe SQLite Database. SQL. Vamos ver se ele me trouxe aqui, SQL Database. Isso, tá? Vamos criar aqui um objeto para a classe DB. E aqui eu vou fazer assim, ó, this.get write table database. Por quê? Porque eu quero gravar dados. Então, é write, eu quero escrever. No outro método que vai ser para buscar, vai ser o read table. Tudo bem? Então, get write table database. Ponto e vírgula no final. Então, estendi, criei um objeto da classe, já passando por esse objeto aqui, ó. Então, ele já sabe que esse DB aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever. Então, ele vai gravar dados. Tudo bem? Na próxima linha, eu vou criar aqui um outro objeto, que é o content value. Ó, content values. Então, tudo ele está fazendo os imports lá em cima para mim, ó. Tá vendo? Importou aqui o content, importou aqui o content value agora, tá? E assim por diante. O objeto vai ser values e aí eu vou fazer a instância new da classe. Aqui não vai ter
Segredo, ó, content values. Abre e fecha, ponto e vírgula. Instanciei esse cara aí. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui, que eu acho que fica melhor para você também. Ok? Na próxima linha, eu vou utilizar esta classe, ou seja, o objeto dessa classe, o values.put. O que é esse put aqui eu vou fazer? Eu vou começar a passar, aliás, eu vou começar aqui a buscar o que está gravado lá no atributo privado da classe. Professor, mas você não tem que gravar? Sim, só que eu vou gravar de onde? Então, eu tenho que buscar o valor daquela classe lá, quer ver? Vamos lá, só para você entender, tá? Aqui na classe agenda, que é a minha classe BIM, eu tenho aqui ó, os métodos sets e gets. Então, eu tenho que buscar o valor que vai estar aqui. Então, ele já vai ter que ter o valor que eu quero gravar do meu cliente, da minha pessoa, aqui dentro. Então, eu só vou buscar. Por isso é que é get. Então, o get faz o quê? O get faz um retorno. Cadê o get aqui? Ó? Get ID. Então, ele vai retornar. Tá? Por isso que não é set lá, tem que ser get mesmo. Voltando. Isso. Então, aqui vai ser put. E aqui dentro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o campo, né? No caso, o nome, que é o atributo, aliás, o campo da minha tabela, vírgula. E aí, ó, quem que é o meu BIM? Ó, agenda. Agenda é minha classe BIM. Qual objeto que eu tenho dela? A. Então, A, ponto. Ele já vai me trazer aqui o get nome. Olha lá, já me trouxe aqui, ó, get nome. E eu vou passar ele ali. Entendeu? Por que eu não estou passando o ID? Porque o ID ele é auto-incremental. Então, eu vou passar só o nome e a empresa. Values.put. Aqui agora é a empresa. Tá? Então, vamos colocar caixa alta esse cara aqui, por sombra de dúvida. Empresa, nome, né? E aqui, empresa. Para manter padrão igual ao banco. A mesma coisa aqui, ó, vírgula. Quem que é o meu BIM? Né? De onde que eu tenho que buscar o valor aqui para ele gravar dados no banco de dados para o atributo empresa, para o campo de dados na tabela empresa. Lá da minha tabela BIM. Desculpa, pessoal. Lá da minha classe BIM. Qual que é o nome da minha classe? Agenda. Qual que é o objeto dela? Está aqui, ó. É o A. Tá? Professor, se fosse agenda minúsculo, funcionaria? Sim, ó. Se eu fizesse assim, ó. A agenda. Tá? O que eu ia mudar aqui? A agenda. Ó. Certo? E aqui também ia ser agenda. Ponto get empresa. Ó, funcionou. Ponto e vírgula lá no final. Tá? Mas vamos manter aqui somente o A para ficar mais rápido, mais fácil para lembrar também. Colocou igual, sem problema nenhum. Feito isso, você vai popular o long que nós criamos lá em cima lá. Tá? Eu tenho que retornar um long, tá? Então aqui eu tenho que criar um atributo, aliás, eu tenho que criar aqui uma variável para eu ter esse retorno. Então, ó, do tipo long ID. Se eu fizer só isso aqui, ó, e aqui eu colocar o ID, aí, ó, é isso que eu tenho que fazer, certo? Tá dando erro por quê? Porque eu criei a variável, não coloquei nenhum valor nela e eu tô retornando. Então ele já faz o quê? Uma inteligência. Ele avisa você, ó, esse cara aqui, ele tá zerado, ele nunca está sendo usado, tá vendo? Ó, is never assigned. Tá? Então, eu tenho que colocar pelo menos um valor aqui. Se eu colocar algum valor, ele já vai funcionar. Tá? Só que eu não vou colocar 10, eu quero colocar o que ele pegou da tela. Então, onde que está? Vai estar no meu objeto do banco, que é o DB. Ó. Pessoal, eu sei que é um pouco confuso, tá? Mas estou tentando explicar da maneira mais clara possível. Beleza? Se você não entendeu, pergunta aí. E aí esse cara vai ter um insert, ó. Então aqui que eu vou inserir, ó, db insert. Por primeiro parâmetro aqui ele pede a tabela, tá vendo, ó? Table. Qual que é o nome da minha tabela? É agenda. A agenda. Ué, professor, é agenda mesmo? Tem dúvida? Olha ali em cima, no onCreate, ó. Create table agenda. Nome da minha tabela. Tá vendo? Então basta você seguir aí, ó. Não a sua cabeça, né? Vai ali e olha o que você fez antes para você não fazer errado. O segundo parâmetro, vou passar o nu aqui, tá? Que é uma coluna, não quero passar em uma coluna específica. E o terceiro, eu vou passar aqui os valores, ó. Tá vendo? Que é o valor do meu ID, o valor do nome e da empresa. Onde que eu estou colocando? Ó? No values, ó. Values put, values put. Então, vou passar o que aqui? O values.
E além de eu inserir isso aqui tudo, ó, além desse método aqui, dbinsert, ele já inseriu o registro no banco, eu estou mandando ele armazenar o ID aqui dentro. Ó. E aí eu faço o quê? Retorno o ID. Ué, professor, mas eu retorno para onde? Ué, para quem chamar esse método aqui, o addAgenda. Esse cara aqui, nós vamos utilizar esse método aqui onde? Na minha activity principal. Beleza? Ok. E agora vamos fazer aqui embaixo já um método para ele buscar registro. Então aqui embaixo, mesma coisa. Você vem aqui, mais um Enter e vamos nós. Public, ó, agenda, o nome do método getAgenda. Qual que é o tipo desse método? Do tipo agenda, tá vendo? Do tipo da classe. Posso fazer isso? Posso. E aí eu vou passar por parâmetro quem? O inteiro, que é o ID. Então esse cara aqui é para eu buscar. Então eu vou buscar o quê? Então tem que passar o código da pessoa que eu estou querendo buscar. Abre e fecha. Como também é do tipo agenda, ó, eu tenho que retornar um objeto do mesmo tipo, senão ele vai me dar erro ali até eu fazer isso. Aqui vai ser uma instância igual, a que está aqui em cima, então eu vou copiar. Ó. Ah não, minto, não vai ser igual não. Vou fazer de novo aqui. Vamos lá. SQLite. SQLite Database, que é a minha classe. DB, certo? Vou passar para esse DB aqui. Agora é o this.write. Agora é read. Então é get read table database. Agora é para leitura. Ok. Na próxima linha, agora eu vou precisar de um cursor. Porque eu tenho vários atributos, vários campos, tá? Então não é só um. Classe cursor, objeto cursor. Para esse cursor aqui eu vou fazer assim, ó. O DB, tá? Ponto. E aí tem aqui o rel carry, que ele vai fazer uma select, tá? No primeiro parâmetro é exatamente o select. Então eu vou colocar ali, ó, select asterisco from agenda, que é o nome da minha tabela. O where id, que é o nome do meu campo, que é a chave primária lá, igual a, aí eu poderia passar um valor fixo. Só que eu vou passar o quê? Interrogação, que é o meu parâmetro. Eu vou valorizar esse cara aqui logo após. Vírgula. Vou pegar aqui um array de string, vou criar ele aqui, certo? E eu vou passar aqui o conteúdo dele, ó, abrir e fechei chaves ali, ó. E aqui eu vou passar o quê? Vou colocar string, ponto, e eu vou converter. Eu vou utilizar aqui o value of. Por que eu quero converter? Porque o que eu vou passar é o inteiro. Value of, share value, value of, vamos pegar aqui o string. Ó, tá? Então o que eu quero converter é o inteiro, é exatamente o ID. ID. Vamos ver se funcionou. Lá no final, lógico, está faltando um ponto e vírgula. Isso, entendeu? Então eu vou pegar o ID, tem que converter para string, e aí eu vou jogar esse cara aqui no lugar aqui do interrogação. Então o que estiver passando na tela ele vai substituir e vai funcionar. Select asterisco from agenda where ID igual a, sei lá, 3. Ele vai buscar o 3. Tá. Voltando, que tem mais coisa aqui ainda. Lá no final. Isso. Próximo passo. Vamos instanciar a classe agenda. Agenda minúsculo igual a new agenda. Abre e fecha lá, tranquilo, fiz a instância. E agora eu vou fazer um if aqui, ó. Se o cursor, ponto, olha só, get count, quer dizer, se tiver algum registro, esse get count aqui, ele tem que ser maior do que 0. Ó, tá? Então o get count do cursor, do objeto que eu estou colocando ali, o retorno da minha busca. Ele vai jogar aqui dentro, tá? Então aqui é como se fosse uma grid. Se eu busquei um registro, ele vai ter pelo menos uma linha ali. Tá? Então vai ser maior que 0. Se for maior que 0 é porque ele encontrou. Então abre e fecha chaves. E aqui eu tenho também o else. E abre e fecha chaves. Se ele encontrou registro, então eu tenho que mostrar para ele. Então vai ser aqui na tela. Então cursor, ponto,
Move to first. Move to first, quer dizer, move para o primeiro registro da minha tabela, dos registros que ele encontrou. No caso, ele vai buscar um, não precisaria disso, mas vamos colocar por eventuais mudanças no código aí depois. E aí eu vou começar, agenda, ponto, set ID. Agora que vem o set, tá vendo? Set ID. Nesse set ID aqui, eu vou passar o objeto cursor, que é o objeto que ele carregou os dados, get int, porque é inteiro, e aqui vai ser o 0. Começa sempre do 0. O próximo, agenda, ponto, set nome, tá? A mesma coisa, cursor, ponto, get, agora é get string. E aqui, 1, ó, tá? Que é pro nome. E aí faltou o empresa, que vai ser a mesma coisa, né? Agenda.set também tem o método empresa ali. Aqui vai ser cursor.getString também, porque empresa é um dado textual, certo? E aqui o 2. Ó, parâmetro 0, parâmetro 1, parâmetro 2. São 3 campos, começa do 0 vai até o 2. São 10 campos, começa do 0 vai até o 9. Então é sempre assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui não. Então, se o getCount não for maior que 0, sinal que ele não achou nada. Então, eu vou aqui pro else. E aqui no else, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo zerado. Então, eu vou limpar os objetos da minha consulta. Então, o agenda.setID, para o atributo privado, o que eu vou passar? Como é inteiro, eu vou passar um 0. No agenda.setNome, ó, como é string, eu vou passar a string em branco. Entendeu, pessoal? Por quê? Para limpar os meus atributos privados da classe agenda. Então, eu estou acessando a classe agenda, estou indo para o método setEmpresa e eu estou passando o valor branco. O que ele vai fazer? Ó, só você ir lá na classe agenda. Olha só, ele vem aqui na classe agenda, no método setEmpresa lá. Você vai procurar aqui, ó, setEmpresa. Esse cara aqui. O que ele faz? Ó, pega o valor que você passou, que no caso são aspas em branco, e está jogando aqui dentro. Então, o que ele faz? Ele está vindo aqui no atributo privado da classe e está colocando aqui em branco. Tá? Então, estou gravando um valor aqui. Ó. Ou seja, por quê? Porque ele não achou nada na minha consulta. Qual consulta? A consulta referente a esse select aqui. Ó. Select asterisco from agenda. Opa. Fiz alguma coisa aqui, peraí. Vou dar um Ctrl Z. Isso. Espera só um minuto, que senão vou dar uma caca aqui, daí lascou mesmo. Aqui embaixo. Aqui um tracinho aqui, ó. Tá? Ele vai retornar o quê? Essa consulta aqui, ó, select asterisco from agenda where ID, vamos supor, eu passei o número 10, mas eu só tenho 5. Então, ele vai retornar nulo. Então, eu tenho que limpar. É isso que eu fiz aqui. Feito isso aqui, acabou. Agora está dando um erro aqui porque eu tenho que retornar, ó. O método é do tipo agenda. Então, quem que é o objeto agenda aqui? Esse cara aqui, ó. Então, tem que retornar ele. Ctrl C aqui nele. Ó, return, Ctrl V. Pronto. Tá feito aí a nossa classe de banco de dados. Ctrl S. Agora o que está faltando? Eu ir lá na nossa interface. Certo? Então, bora então para a classe main activity. Classe principal. Ó, classe principal. Onde temos aqui a nossa activity, né? E antes da gente começar a programar, vamos construir a tela. Então, primeira coisa, limpei aqui o Hello World. Agora eu tenho que ir lá no meu componente, text field, vou colocar aqui quantos? 3, né? 3 plain tests. Então, vou deixar ali o tamanho total da tela. Isso. Mais um. Isso. Opa. Deu certo, não? Tem um aqui, outro aqui. E agora mais um. Que é o terceiro. Isso. E agora um botão aqui para gravar e outro para consultar. Então ali embaixo. Não, aqui em cima, no widget. 2 botões. Isso, primeiro botão aqui vai ser para gravar os dados. E mais um botão, então, para a busca, né? Isso. Ok.
vamos então trocar o nome aqui desses caras. Primeiro lá em cima, duplo clique. Aqui no ID, o mesmo padrãozinho que nós fizemos nas outras aulas, ó, EDT, ID. Certo? Dei Enter lá. Quer que troque no XML? Sim, sempre, né? O segundo, EDT, nome, Enter. Troca no XML também. O terceiro, EDT, empresa, Enter. Também troca no XML. Agora o botão, duplo clique no botão. Primeiro aqui o ID, embaixo. Então é BTN, gravar. Certo? Aqui em cima, ó, vou clicar no botãozinho aqui do lado. Lá embaixo, né? New Resource, New String Value. Lá em cima, LBL, isso que nós fizemos nas aulas passadas já, tá? Por isso que eu estou indo um pouco mais rápido. LBL é gravar, e aqui o que vai aparecer escrito no botão. Então, gravar. Lá embaixo, ok. Altera no XML? Sim. Olha lá, trocou para gravar já. E agora o último que faltou aqui, que é o pesquisar. Então aqui, BTN, pesquisar. Vamos colocar buscar. BTN, buscar. Agora cliquei aqui no text. Mesma coisa, lá embaixo, New Resource, New String Value. Lá em cima, LBL, buscar, Resource Value, buscar. Lá embaixo, ok. Pronto, meu layout tá pronto. É isso aqui, não vai mudar. Tá? Agora vamos para a programação dessa classe aqui. Onde que eu tenho que ir? Na classe principal. Ó, eu já estou nela, né? Só que agora na parte do código. Ok, lá em cima então vamos criar nossas constantes. Aqui tem que fazer os imports, né? O primeiro, import android.view.widget. Android widget, já é. Android widget asterisco. Isso. E o segundo que era o view, né? Import android.view.view. Asterisco. Não, aqui é só o view mesmo. Isso, view.view. Beleza, importei as duas bibliotecas necessárias ali. Vamos começar agora a construir as constantes, tá? Então aqui, antes do método principal aqui, vamos fazer a implementação aqui do método onClick já, que é transformar aqui esse cara, além dele estender a classe principal, além dela estender a ActionBear.Activity, tem que implementar a interface, que é o onClickListener. Então vamos lá, implements, porque tem que ter o método onClick, né, gente? OnClick, deixa eu ver aqui, acho que é só click que coloca, né? Vamos ver aqui, onClickListener. Isso. E aí ele já chiou aqui o método obrigatório, que é o public. Vamos tentar criar por aqui? Implement methods. Ah lá, é o onClickView que ele vai criar, vamos ver. Insert override. Deixa eu ver aqui. Não vamos fazer com override esse cara aqui não, então vamos cancelar. Vamos fazer na mão mesmo. Então não quero acessar aqui o assistente. Deixa eu só tirar essa mensagem daqui. Isto. E lá embaixo eu vou colocar esse método, ó, que é o método onClick, né? Então, public void onClick. Acho que é desse jeito aqui. E aí aqui eu tenho que passar por parâmetro uma view. Opa. View V. Isso. Abre e fecha chaves. Vamos ver se ele resolveu lá em cima para mim. Ó, resolveu. Então tá ok aqui a interface implementada e o método obrigatório que é o onClick. Já vamos mexer com esse método aqui. Bom, lá em cima então vamos criar as constantes.
que eu vou precisar aqui, ó. Edit text. Nome, empresa, ID 1, eu já vou explicar isso aqui depois, e só o ID 1. Isso, nome, empresa e ID 1. Vou precisar de um cara aqui que vai ser o ID 2, porque eu tenho que fazer umas conversões lá, porque senão não vai funcionar, tá? Aí os botões. Button. Salvar, buscar. Buttons, salvar e buscar. E aqui embaixo o inteiro, que vai ser o meu ID underline contato. Que eu vou fazer também uma programação com ele. Beleza, aqui dentro do onCreate, né, depois do setContentView, vamos valorizar esses caras aí. Cada um deles. Então, o primeiro lá é nome, recebe. Vamos fazer as conversões aqui, edit text. Aqui vai ser find view by ID, r. Né? id.edt nome. Isso, trouxe ele para mim. Ok. O próximo vai ser empresa. Também vai ser o edit text, find view by ID, e aqui vai ser r.id.edt empresa. Maravilha. Agora, os botões. O salvar, que nós criamos ali em cima. O salvar vai ser um button. Eu estou convertendo também. Find view by ID. E aqui, r.id.btn. Aliás, r.id. Cadê? O que aconteceu? r.id.btn gravar, né? Eu coloquei gravar lá, olha lá. Oh, meu Deus. Tá me sabotando aqui esse cara, hein? Story pop-up. Vamos lá. De novo. btn gravar. Aí. E o buscar. Buscar vai ser também button, find view by ID, r.id.btn buscar. Tá? E eu já vou colocar aqui os comandos para que esses botões tenham as funções habilitadas, para a gente não correr o risco de esquecer isso aqui no final da aula. Então, aqui é o salvar ponto, é o set on click listener, lembra? Set on click listener. E aqui eu tenho que passar this. E a mesma coisa para o buscar. Buscar.set on click listener e this. Beleza, feito isso aí, então, agora vamos para o método onClick. Certo? Então temos mais 2 métodos aí, pouco extensos aí para concluir. Vamos lá. No método onClick vai ser o seguinte, eu vou criar um identificador aqui do tipo inteiro. Identificador. E eu vou buscar esse cara aqui do getID. Ó, tá? Esse V aqui é o meu view, tá? Então ele está indo buscar lá do cara que está inserindo o getID, ou seja, vai ser o código, certo? Que eu vou falar aqui aliás, ele vai vir aqui, o que ele vai estar fazendo, se ele vai salvar ou se ele vai gravar, tá? É o getViewID. E aí eu vou fazer a instância aqui da minha agenda, que eu vou precisar também. Então, new agenda. Beleza. E aí eu vou fazer um teste assim, ó. Se o identificador for igual a r.id.btn salvar, no caso é gravar, eu sei que o cara clicou no gravar, tá? E o outro cara, eu sei que ele clicou no buscar, tá? Então, abre e fecha chaves. Então, aqui dentro vai ser para o cara gravar. Se não, se ele vier para cá, é porque ele clicou no botão de busca. Então, abre e fecha parênteses também. Vamos fazer o de busca primeiro aqui embaixo, que é mais fácil. Então, aqui eu vou instanciar
a classe database helper, dbh, vou criar aqui diferente aqui o meu objeto, igual a new, mesma coisa, database helper, this, instanciei minha classe. Na próxima linha, o que eu vou fazer? O id1, olha só como é que eu vou fazer aqui a paradinha para ele descobrir o código. Tem que converter aqui do edit text, isso, find by id, e aqui eu vou fazer ele pegar o rid.edt id, que eu quero o código aqui, tá? Porque ele vai buscar, aqui é o de busca, né? O id2 eu vou converter esse cara, porque na verdade ele é um inteiro, e o que está chegando é sempre texto, então eu vou pegar aqui o id1 e eu vou fazer um get text, ó, get text to string, para tirar os espaços em branco lá, né? E aí eu vou usar a variável de contato, id contato, vai receber integer, agora que eu vou fazer a conversão, integer, opa, não, é só integer que eu quero, isso, integer, ponto, parse int, e aqui eu vou colocar quem? O id2, isso aí. E aqui vai ser um outro método que é o setValues, tá? Vai dar erro porque eu não tenho o método criado ainda, eu vou comentar aqui, ó. Isso. Vamos então aqui se o cara clicou no salvar. Se o cara clicou no salvar, eu vou fazer um try aqui. Esse try vai ter um catch, que é o tratamento de exceção. Eu vou usar aqui a classe exception, que é a padrão. Exception e. Faltou aqui o C, né? TCH. Isso. E aqui dentro eu vou usar aqui o print state trace. Ó, isso aqui você tem que estudar refatoração para você saber. E aqui nós vamos usar aquela mensagem da classe toast, lembra que eu falei na aula passada? De um jeito um pouco mais automático aqui, ó. Onde vai ser exibido esse cara? No this. Aqui, sempre o que vai apresentar no cat é um erro, tá? Então, erro ao adicionar contato. Beleza? Vírgula. Aqui eu vou usar a classe toast de novo. Ponto. E aí, um processo aqui mais longo, né? Da mensagem longa. Length long. E aí, faltou aqui colocar o ponto show. Deixa eu ver onde está esse parênteses. É no final. Ponto show. Ok. E por fim, aqui dentro do try, então, o que ele vai fazer? Aí sim eu vou passar aqui para dentro do nome, tá? O valor que ele vai inserir, ó. Nome, ponto get text, ponto toString. Beleza? Próximo, a.set empresa, tá? Empresa.getText. getText.toString. Vamos para o final. São só esses dois campos, tá? Aí eu tenho que fazer o seguinte, instanciar de novo aqui o database helper dbh, colocar aqui o new, de novo, database helper, passar aqui, que é essa classe que eu tô, que é o this, e eu vou utilizar esse cara aqui para gravar. Então, esse cara aqui, ó, dbh, eu vou chamar aquele método que eu tinha colocado lá na classe database helper, que nós criamos, ó. Esse método foi nós que criamos, o add agenda, tá vendo? E por parâmetro aqui ele pede a classe bin, que é o a. Aí vai funcionar. Aqui em cima vai ser a mesma mensagem, então toast, Ctrl C, Ctrl V. E aqui ao invés de erro, né? This. Vamos colocar aqui inclusive, ó, o nome do cara, ó, a ponto get nome ponto
toString mais, né? Então ele vai ser assim, ó, o nome do cara, por exemplo, Anderson, e aqui eu vou concatenar, foi adicionado aos contatos, certo? Tira aqui o restante da mensagem que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, e o resto vai ser igual, toast long show. Tá feito aqui. A única coisa que não vai dar tempo de fazer na aula de hoje é o método value aqui, ó, tá? O value é quando o registro ele não é encontrado, tá? Mas a parte de inserção aqui, ele vai funcionar. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... porque o else, porque o set value está aqui embaixo. E aqui embaixo é o else desse if que testa quando o identificador é gravar. Então, ó, o gravar, ele já vai funcionar. Mas aí tem que fazer funcionar o buscar também, né? Porque senão não vai adiantar. Deixa eu ver onde acaba aqui o... Isso. Tá, vamos tentar criar rapidinho aqui o set value. Tem uns 3 minutinhos ainda. Vamos lá. Public void set values. E aí eu já posso comentar aqui que ele vai chamar. Olha lá. Ok, esse método aqui, mesma coisa. Eu tenho que instanciar a classe database helper. Passar lá por parâmetro this. Vou tirar o zoom aqui para ir um pouquinho mais rápido. Vou precisar da agenda também. E aí eu vou utilizar o get agenda, passando por parâmetro o ID contato. Que foi outro método que nós fizemos. Esse get agenda aqui, ó, também está lá dentro do database helper. Beleza? E aí eu vou testar assim, ó. Se o a.getNome ponto equals, que ele faz a comparação aqui, ó. Se for em branco, ou seja, né, não está passando nada. Então eu vou falar que o registro não foi encontrado. Então eu só vou dar uma mensagem, ó. Vou copiar aqui. E aí a gente finaliza isso aqui na próxima aula. Esse restante, tá? Então isso aqui tudo vai ser somente... Opa. Registro não encontrado. Eu teria que fazer um outro código aqui para ele limpar as informações, tá? Mas aí depois nós terminamos essa parte aqui. E se não, ele vai carregar. Ok? Bom, vamos testar o aplicativo para ver se pelo menos ele vai inserir o registro. Aqui no caso, nesse else, eu teria um outro try catch aqui. Esse catch também eu vou usar o exception. Cadê o exception? Exception E. Agora você se o... Tá lenta a minha máquina aqui porque ele está rodando, ele está tentando rodar ali. Imprint strict trace e o Ctrl+V ali do erro ao buscar informações. Vamos lá, erro ao buscar informações. É o Galaxy Nexus 5 que eu quero. Vou tirar o zoom aqui para acabar mais rápido para você, para te mostrar aí. Erro ao buscar informações, beleza? E aqui dentro do try eu vou passar nome.setText a.getNome e o empresa.setText string value of.a get empresa. Ok, está rodando ali. Praticamente a gente terminou, tá? Vamos ver só se ele vai mostrar ali a inserção. Ali, carregou o nosso emulador. Deixa eu trocar lá
a resolução, porque ele está cortando ali de novo. Isso, só para trazer o meio da tela para você aqui. Bom, pessoal, não vai dar tempo de mostrar aqui porque o nosso tempo estourou. Vamos só colocar o slide no quadro lá. Tem mais um slide lá. Pode passar o próximo, por favor. Tem uma frase aí que eu coloquei para vocês, né? Dê o máximo que você puder, só assim você ficará em paz com a sua alma. Então, eu estou sempre colocando uma frase aí nos slides da aula, mas nem sempre dá tempo de mostrar aqui porque o nosso aplicativo toma mais tempo do que o previsto, né? Pessoal, bom, vamos ficar por aqui então. E eu volto com vocês na próxima aula, eu vou mostrar isso aqui funcionando, claro. E estamos então logo mais no chat atividade. Uma boa noite e até semana que vem. Abraço.